entendeu? E dizendo que a gente aguarda uma resposta, né, sobre como é que o secretário se posiciona, a secretaria se posiciona além dessa proposta. Fala, Jorge, depois eu tenho algo a dizer. É só lembrar que esse trabalho é conceitual, né? Ele precisa de detalhamento, né? Ele é conceitual, são ideias que são pertinentes, porque estou vendo, houve assim, uma receptividade boa, mas ele demanda de bastante detalhamento que não seríamos nós, né, que faríamos esse nível, teria que realmente o Segredo Verde, com a Defesa Civil, com os brigadistas, todo mundo, não dá para a gente partir daqui fazer um trabalho detalhado se a gente não tiver conhecendo o que pensam os demais. E também porque a função principal deles, eu acho que eu penso dessa forma, o trabalho, podemos, Glauco, devemos avançar, mas não se detalhá-lo, talvez deixar mais explícito algumas coisas, mas detalhamento não é da sua função, não imagino. Olha, passei uma ideia aqui, que é o seguinte, a gente poderia fazer algo um pouco na linha do que o Glauco está dizendo, é uma ideia, tá? Depois vocês observam, criticam e tudo bem. Uma ideia. Fazer um ofício para todos esses atores que vocês levantaram e dizendo que nós temos um relatório inicial e gostaríamos de enriquecê-lo de tal maneira que a gente descobrisse caminhos para que isso se torne, que as demandas se tornem, se possam concretizar. E aí nós convidaríamos para uma live todas estes órgãos que a gente colocou aqui. E faríamos uma live com as pessoas podendo falar e se expor. Daí todos já teriam lido, a gente faz uma live e as pessoas podem expor os seus problemas, as suas aprovações e desaprovações, seus encaminhamentos ou não. A Emília não gostou. Diga, Emília. É porque eu acho que tem uma proposta de programa que está posto. Então, assim, o Condema aceita essa proposta? Se aceita essa proposta, manda para diante. Ou a gente vai começar tudo de novo? Isso sabe o que acontece, Emília? Nós vamos encontrar a posição da brigada, da posição do Corpo de Bombeiros, que não aceita o trabalho das brigadas populares. Não, mas isso não é um problema nosso, gente, calma, porque isso, assim, isso é uma decisão que vai ter que acontecer do Corpo de... Não é uma questão... Nós não temos o menor poder de interferir no que o Corpo de Bombeiro pensa. Impossível. Isso. A gente vai ficar só batendo boca com eles. Né? Mas o município tem autonomia. Isso o município tem para isso. Né? Porque ele pode ter uma brigada que seja cooperadora de uma brigada que o município não tem brigada nenhuma nesse momento. Mas ele pode fazer com que tenha uma brigada especializada dentro da Defesa Civil e que essa brigada capacite brigadas voluntárias. O Estado de Minas Gerais foi assim que se conseguiu começar a ter brigadas voluntárias aceitas pelo Corpo de Bombeiro. No final das contas, hoje, o Corpo de Bombeiro ajuda a capacitar continuamente as brigadas de lá, entendeu? Então, vamos com calma, porque senão a gente vai começar a nos atropelar, não tem jeito. Nós não temos nenhuma autoridade para solicitar à Defesa Civil que ela olhe esse documento e faça um documento melhor. O máximo que a gente pode fazer, então, é, se não é para entregar isso para o secretário do Verde, a gente manda para o gabinete do prefeito e diz, ó, o Condema tem essa proposta, e a gente gostaria que o gabinete do prefeito desse uma olhada, e a gente sugere, inclusive, que a Defesa Civil tome a frente disso. Né? Porque tem uma exposição de motivos muito boa, por que o Condema se preocupa antes da proposta. Né? Então, se a Secretaria do Verde, na pessoa da Aline, está dizendo que é a defesa que tem que melhorar isso, qual é o lugar que a gente tem para fazer? A gente tem como pegar esse documento e falar, ó, nós temos uma pré-proposta, o Condema está vendo um problema, ele fez uma análise
interessante de por que é importante ter um programa específico disso no município. Está encaminhando ao gabinete do prefeito e gostaríamos que o gabinete do prefeito desse andamento a essa discussão, e a gente pode até sugerir. Na discussão dentro do CONDEMA foi sugerido que a Defesa Civil tomasse a frente disso, mas como a Defesa Civil não faz parte do CONDEMA, a gente está encaminhando ao gabinete para avaliação. Ponto. Ok, anotei aqui. Vocês têm outra sugestão? Então, acho que até reforçando isso que a Emília falou, eu não sei se lá na estrutura, se a Defesa Civil não está vinculada diretamente com o gabinete de prefeito. Acho que a Aline poderia resolver isso para a gente. Aí acho que já facilitaria esse tipo. Não, a defesa não. A defesa é da Secretaria de Segurança Pública, não é? Ou mudou? Isso sempre foi. Eu lembro, posso estar enganado, mas eu lembro que estava vinculado. Olha, a Aline já está respondendo. A Secretaria Municipal de Governo. Pois é. Tá. A Secretaria Municipal de Governo faz parte do CONDEMA. Então, o máximo que a gente pode fazer é mandar para o gabinete do prefeito. Uhum. Alguém tem alguma outra observação? Nós estamos aí com as duas propostas da professora Emília, ou direto para a Conselho do Verde ou para o gabinete do prefeito. Acho que temos que definir realmente entre essas duas possibilidades, porque realmente as outras não vai fluir, né? Uma das duas. Ok. Eu sugiro, eu posso pôr em votação as duas, mas eu vejo que, de acordo com todas os órgãos demandados aqui, seria mais prático a gente encaminhar direto para o prefeito, porque senão vai ficar uma etapa a mais. E se o gabinete do prefeito resolver mandar para a Secretaria do Verde resolver, ou para a Defesa Civil resolver, é outra situação. Mas talvez seja melhor, minha opinião, né? Uhum. Agora, vamos colocar para o pleno definir. Eu não sei, o Osmar colocou alguma coisa do YouTube. Você entendeu o que é, Carlos? Parece que o Osmar não... Na verdade, ele estava com problema no áudio. Eu mandei o link para ele acessar pelo YouTube. Ah, entendi. Tá. Eu pensei que era alguma contribuição já para o texto. Então, vamos lá. Nós temos duas alternativas de encaminhamento desse relatório que foi feito pelo Glauco e pelo Jorge. Mais que um relatório, isso é uma proposta, né? Mas eles chamaram de relatório, por isso que a gente daí troca para proposta. Eu acho que devia mudar e colocar como proposta. É uma proposta de um programa, né? Okay. De combate a incêndio em Campinas. Muito bom. Então, a minha pergunta é apenas esta. Se eu mando para a Secretaria do Verde um ofício de encaminhamento de proposta, e 2, se mando para o gabinete do prefeito. Está certa assim a proposta? Então, eu tenho uma dúvida. Será que a gente não podia mandar direto para o gabinete do prefeito, mas mandar com cópia para a secretaria? Não sei se adiantaria alguma coisa. Isso sim. Né? Aí juntaria uma proposta só. Mas uma proposta só para facilitar a leitura, a gente para mandar também simultaneamente. Isso é bom. Acho que ficaria uma proposta só daí, né? Mas só que eu preciso pôr um destinatário hierarquicamente superior daí, né? Ok? Tá bom? Então, vou fazer mais simples. Alguém discorda de eu fazer o ofício direto para o gabinete do prefeito? Aline, eu abstenho, Maria Helena. Eu acho importantíssimo o tema, acho que tem que ser apropriado, mas eu retomo ao que sempre foi dito aqui, que tem na resolução do CONDEMA. Documentos para serem aprovados ou não deveriam ser encaminhados com antecedência. Poderia até ajudar nisso com mais facilidade. Então, assim, eu me abstenho em relação a votar para cá ou para lá. Eu já dei minha sugestão pessoal, mas enquanto Secretaria do Verde eu não tenho hoje o que falar, uma vez que esse documento não foi enviado com antecedência conforme diz a resolução do CONDEMA, tá bom? Esse documento já foi enviado faz tempo, não foi, Jorge e Glauco? Para a presidência do CONDEMA, né?
Ele já foi encaminhado. Carlos, você já não estava com esse documento faz tempo? Não, senhora. Eu estou vendo esse documento hoje. Ah, é? Tá bom. O que vocês sugerem para a gente tentar não... Eu não gostaria de encaminhar de maneira equivocada. Bom, o meu ponto de vista, Maria... Fala, Glauco. Não, meu ponto de vista é assim, eu já estou vendo o primeiro passo disso aí, caindo na burocracia, e eu já estou vendo que a velocidade dele não vai ser aquela que o assunto exige, né? Mas se ele tem que andar por dentro da burocracia, eu vou pela maioria, porém não concordo esse caminho que ele está indo, né? Eu prefiro andar de uma maneira mais, digamos, espalhafatosa, para que isso comece a dar algum resultado. Mas se tem que seguir algum ritual aí, que seja seguido. Olha, uma sugestão que a gente pode conseguir para ganhar um espalhafato é conversar assim de leve com um jornalista dizendo que nós estamos mandando isso. Daí o espalhafato fica feito, né? E aí, tudo bem. É uma alternativa disponível para nós. O Condema está precisando ter o seu Instagram, né? Ou ter... Acho que o Condema está precisando disso. A gente precisa ter um Instagram para a gente ir colocando essas coisas mais polêmicas lá na população. Eu criei um Facebook, um grupo no Facebook, mas eu não dou conta de ficar alimentando. E se tiver um Instagram também, é complicado alimentar de maneira, como é que se diz? De maneira oficial, né? Esses recursos. Porque aí, se ele for oficial do Condema, o Instagram oficial do Condema, ou o Facebook, ou o Telegram, vai demandar alguém dedicado a isso, né? Para não saírem tópicos inadequados. Olha eu falando desadequados. Fala, Jorge. Não dá para ouvir. A questão do regimento, a Aline levantou, tudo bem. Se todos concordassem, a gente poderia, se todos, foi suficiente a leitura agora para nós aprovarmos, mais uma vez, para a parte interessada está dizendo que ela não tem condição de avaliar com a leitura e está fazendo o regimento, não precisa do regimento. Nós tínhamos até, porque eu acho que o trabalho é tão simples, é uma proposta, mas tudo bem, vamos respeitar o regimento. Tá? Então, Glauco, eu sei que você está ansioso também, mas vamos respeitar o regimento e tentar ver uma forma de sair, dar um prazo, então, para ter a resposta. Qual o prazo que talvez o pessoal precisa para ler o documento e dar a resposta? Um dia, uma semana, um mês? Por favor, vamos deixar de lado assim, essa questão de colocar essa questão do regimento. Ele tem que ser seguido, fim de papo, mas... Eu vou perguntar uma coisa que eu acho que o Jefferson vai saber fazer. O Jefferson e a Emília, eu não sei, ou os professores da PUC. É possível colocar esse documento num Google Forms para as pessoas lerem ali e já responderem? Ok, li, não li e tal? É possível você colocar numa forma ou de questionário, ou de enquete, ou então colocar isso como... várias coisas. Você põe no Google Drive do Condema, já linkado a um forms para as pessoas fazerem a sua avaliação e as suas sugestões. Isso sim é possível, mas... É só para a gente... Assim, gente, tem duas coisas. Ou isso vai do jeito que está aí, ou se é para colocar o que a Aline está propondo, é na próxima reunião, não tem meio termo. Hoje a gente vai criar uma reunião extraordinária só para aprovar isso daqui a 15 dias, ou daqui a uma semana, que é o tempo mínimo que isso tem que chegar na mão das pessoas. Jefferson. Eu falando antes dele. Então, eu acho que a Aline está corretíssima quando ela coloca que a gente tem que seguir, né, os procedimentos e tudo mais, né?
e que a gente procura, lá dentro da Comissão de Planejamento, fazer uma discussão prévia. Esse assunto até já foi discutido lá no planejamento, até que foi lá que foi tirada essa comissão, tudo mais, do Glauco e do Jorge, etc. Então, isso a gente faz para que a gente abrevie as conversas aqui no Pleno e que as discussões aqui no Pleno já cheguem já um pouco mais mastigadas e que a gente consiga apresentar e as coisas consigam fluir aqui dentro. No entanto, nesse caso, o que eu estou vendo é que nós temos nessa reunião que foi um pouco, né, infelizmente, esvaziada de pauta, a gente está discutindo uma reunião quase de pauta única, né? E o assunto foi lido, foi apresentado e foi discutido. Então, assim, eu não vejo nenhum problema da gente pegar e passar essa questão hoje. Não precisaria uma outra reunião. O Pleno leu, o Pleno viu, o Pleno teve oportunidade de discutir, de perguntar, inclusive. Então, eu não... Essa questão de perguntar, essa questão, a oportunidade de perguntar, de questionar, a gente está aqui aberto a isso. Então, não é quase pauta única. E o texto é um texto, afinal, simples. Alguém pode... Eu vou fazer uma questão que alguém possa, talvez, apresentar sobre alguns dados, etc. e tal. Talvez alguém questione bibliografia, referências, né? Pode ser. E isso, tudo bem, não é difícil de a gente fazer também, né? É só porque alguém pode querer colocar isso. Olha aí, Letícia dizendo, apoiado Jefferson, todos nós acompanhamos a leitura e a discussão. Em frente. Jorge, eu concordo com o Jefferson, podemos dar o de acordo no encaminhamento. Ok, então eu vou colocar assim a discussão. A proposta foi escrever um ofício para o gabinete do prefeito, sugerindo que se dê atenção a esta proposta. A gente troca isso lá no relatório, não é, Jorge e Glauco? Esta proposta de ação em função de questões de incêndio, etc. E a gente envia para o gabinete do prefeito e aguarda os posicionamentos que o senhor prefeito e seus assessores e o gabinete de governo, né, a Secretaria Municipal de Governo, queiram interpor. Tudo bem? Quem é que discorda dessa posição? Eu já deixei claro que eu me abstenho de votar, tá bom? Certo, você se abstém. Então, vai estar registrado tanto no áudio quanto no texto da ata, a abstenção da Aline. Outras pessoas... Perdão, presidente, só uma questão de ordem. Diga. Invocando aqui o regimento, é o que ocorre. O Pleno é deliberativo e pode propor matérias na reunião, com certeza. Apenas, o que ocorre é o seguinte, o Condema, ele tem um expediente, certo? Muito se consumiu dessa reunião aqui para tratar de um assunto que faltou um encaminhamento prévio, que está no regimento. Inclusive, já foi discussão em outros momentos, materiais que deveriam ser encaminhados com tempo hábil e gerou uma grande discussão, porque não foi recebido em tempo regimental para leitura e análise. Então, assim, não pode, no âmbito do Condema, ter o peso de duas medidas. Então, assim, se é para cumprir o que está no regimento de envio prévio de material, isso precisa ser cumprido, tanto pelos membros do terceiro setor, quanto da prefeitura também, do executivo. É uma regra para o conselho como um todo. Né? É a opinião aqui do regimento interno da Secretaria Executiva do Condema. Se for abrir exceção, aí tem que revogar o regimento interno, porque não está valendo, então. É a opinião nossa aqui, enquanto Secretaria Executiva. Mas aí, vocês podem conduzir aí, chamando uma votação, está prejudicado aqui, o quórum não está paritário, né? Então,
possivelmente, se submeter a uma votação, provavelmente que a matéria será votada. Só um minutinho, Miriam, só estou esclarecendo uns pontos aqui. Independente disso, é um encaminhamento relativamente simples. O que está ocorrendo, que vimos nos últimos dias, assuntos que poderiam ser discutidos no âmbito das câmaras técnicas, naquela dinâmica, não estão ocorrendo. Teve 2 ou 3 reuniões que a gente mobilizou o pessoal, o órgão público compareceu e não houve quórum. Ok, são voluntários, nem todo mundo tem a disponibilidade do órgão público aqui para tal. Mas consome-se muito tempo da reunião para discutir um assunto, aí fica prejudicado, as pessoas não iam. Para quem afeta a matéria, que concorda plenamente, ok, vão votar a favor, mas muita gente do outro lado gostaria de consultar lá os números que foram apontados no documento, de analisar com mais cautela, até para poder digerir e fazer um encaminhamento melhor, por exemplo. Um encaminhamento à Câmara Municipal, à Comissão de Meio Ambiente, para que se destaque lá naquele orçamento impositivo que teremos, uma verba para poder contemplar essas demandas aí, seja de brigadistas lá, da sociedade civil, seja de EPIs e tudo mais. É um encaminhamento relativamente simples, mas realmente, quando vai votar uma matéria assim, precisa ter esse encaminhamento prévio, senão fica prejudicado, né? Eu concordo com você. Posso só falar uma coisa antes, presidente? Fala antes de eu falar, por favor. Porque o pleno, que não existe pleno paritário, isso é uma coisa que eu não sei de onde saiu isso, né? Essa é a primeira coisa. A segunda questão, o pleno está aqui, o quórum está aqui, tem quórum de votação, e o quórum as pessoas individualmente, não tem quórum de que é sociedade civil, do que não é sociedade civil, isso não existe, né? Isso não está em lugar nenhum, isso não tem lei que fale sobre isso, eu nunca ouvi falar disso, deve ser uma lei muito, muito recente, muito bolsonarista, para se falar em quórum paritário. Eu queria muito saber o que isso significa, essa é a primeira coisa. A segunda questão é que o pleno é pleno, né? Se ele chegar à conclusão que um documento entrou sem que tenha ido para a pauta, foi feita inclusão de pauta, foi aceito que seja inclusão de pauta, e foi aceito pela maioria que está presente, que isso pode ir à votação, isso pode ir à votação, não há ferimento, não se fere o regimento com isso. Em outros momentos, foi dito que os documentos que chegaram aqui não tinham condições de serem avaliados naquele momento, e o pleno decidiu que ele deveria ficar para a reunião seguinte. Então, isso é uma decisão do pleno, isso não está ferindo o regimento. Não é possível, eu não estou vendo se a Pia está aqui, mas, assim, eu estou achando muito estranha essa conversa, isso não faz sentido, mas tem aqui a Tereza, que também já é quase advogada, eu queria... Estou achando muito estranho isso, né? E se há pessoas que não concordam com o documento, votam contra, mas... Então, está se procurando pelo em ovo, na minha opinião. Então, Emília, pode abaixar a mão, então, na verdade, o que eu queria falar é exatamente isso, que nós temos essa ideia que o Carlos trouxe, de que não há paridade, porque o poder público não se apresentou. Você lembra que não é a primeira vez, Carlos, que a gente aponta essa questão da ausência do poder público, tanto nas nossas assembleias, tanto em nossas reuniões plenárias, no colegiado, quanto nas próprias comissões e câmaras técnicas e grupos e representações. A gente tem ausência reiterada dessas pessoas assim. O texto é um texto curto e ele não é conclusivo. Ele é um texto de uma provocação de proposta e ele quer fazer a construção de algo. Então, se alguém daí, na próxima reunião, se o próprio gabinete, a Secretaria Municipal de Governo, retornar para nós solicitando
outros dados, a gente manda de volta, não é? Eu vejo que a gente não poderia simplesmente interromper, até porque esse tópico já constou em outras pautas anteriores. E ele faz parte do que a Câmara Técnica de Planejamento trouxe. O que temos de novo aqui é o fato de que há um envolvimento de outros grupos. E aquilo que eu falei, de que os bombeiros, eu já sei, numa audiência pública, para a qual foi chamado o secretário, o líder do governo, que é o Rossini, chamou os bombeiros, chamou a Secretaria do Verde. Quem esteve ali representando foi a Andréia. E eu não me lembro se chamou exatamente ou se ele falou porque pediu a palavra. Foi o Tiago Lira, da Brigada Cachorro do Mato, não é? Então, naquele momento, a gente já percebeu essa vinculação entre os bombeiros e a posição da Aline. Desculpa, Aline. A disposição, a posição da Andréia. Mas o que nos cabe? Nos cabe exatamente fazer o encaminhamento de propostas. Bom, vamos ler aqui o que o Carlos está pondo no chat. Artigo 3º. Caberá ao fornecedor do material de que trata o artigo 2º desta resolução a ser apresentado ao Conselho o envio à presidência para os encaminhamentos necessários. Parágrafo único. Qualquer conselheiro, titular ou suplente, poderá encaminhar materiais de interesse do Conselho à presidência para a leitura prévia dos conselheiros, desde que atenda o interesse da lei municipal, com prazo mínimo de 10 dias corridos anteriores às reuniões ordinárias e extraordinárias do órgão colegiado e acompanhando elementos necessários para a identificação. Eu vou encerrar essa discussão, porque ela não me parece que vá gerar resultados positivos, e é bobagem a gente ficar brigando por essas questões. Eu vou colocar aqui um protesto, até porque, por exemplo, eu fui convidada a participar e fiz parte da mesa mesmo diretora, a mesa que presidiu a sessão de assinatura de acordos do município com agora já esqueci, com o Instituto Florestal, acordos internacionais, e eu não recebi nada antes, nem o Conselho recebeu nada antes. Então, eu me senti também incomodada, ainda bem que eu perguntei antes do início da reunião, o senhor secretário disse que eles iam fazer uma exposição prévia, mas não houve essa atenção conosco em relação a esse documento, aqueles acordos assinados internacionais. Para citar um exemplo, nós não estamos aqui para criar confusão. Eu não estou, pelo menos, tá? E não vejo que haja problemas. E nós todos somos voluntários e não queremos mais problemas a não ser tentar solucionar o próprio problema da desertificação do planeta, não é? Vou pegar o ponto mais alto. Então, vamos trabalhar tranquilamente. Eu pergunto agora, mas agora, tendo sido lida já hoje esse texto, tendo sido lido o texto, se a gente marcar uma reunião para quarta-feira que vem, para fazer essa definição, não dá? É a sua reunião? Diga, Jefferson. É feriado. É feriado, tá. Essa cara de menino que não fez lição, a hora que falou que é feriado, complicado, hein? Eu pergunto, não vai dar. E se a gente pegar a segunda semana, sai prejudicado o seu trabalho. Mas tudo bem, a gente vai ter que. Eu acho que a nossa comissão vai ter que arrumar uma outra data, porque nesse. Não.
final de semestre aí está complicado. Fica tranquilo. Eu acho que os incêndios, nós vamos, como sempre, nós vamos ficar mais atentos ao artigo 3º. Eu quero dizer, por exemplo, há coisas tão estranhas entre os conselhos municipais. Por exemplo, como eu falei já, no CONDEPAC, e a Tereza sabe comigo, no CONDEPAC, eles apresentam a pauta que vai ter que ter deliberações, eles apresentam a pauta no momento em que a gente entra na reunião. Se você põe o pé dentro da sala, aí você recebe o papel. Você não tem leitura nenhuma anterior. E eles se respaldam no seguinte, que no regimento está escrito que a pauta tem que ser entregue antes da reunião começar. E eles fazem isso. Tá certo. Mas dá risada quem quiser, porque é ridículo. Como é que você vai opinar, votar, deliberar com uma leitura de pauta que, às vezes, tem uma demanda de grande seriedade? E, para não fazermos nada inadequado, eu transfiro, então, essa decisão, com tristeza, para a próxima reunião ordinária, ok? De novembro. É triste, mas será assim. Presidente, eu insisto que a gente não está ferindo o regimento, porque também diz que o plenário é soberano. E se o plenário se sente informado sobre uma decisão e sobre o encaminhamento de uma proposta, ele pode fazê-lo sem grandes problemas, porque senão a gente vai ficar aqui preso a uma situação. Para mim está parecendo, essa discussão aqui está aparecendo, a gente já está entrando no sistema olho da serpente, a gente nem fez a votação ainda do dia 30, né? Isso está parecendo o ovo da serpente, essa história aqui, entendeu? Exatamente. Eu estou muito preocupada. Acho que se a gente for se levar por isso, a gente está entrando no ovo da serpente. Estou muito, muito preocupada com uma decisão dessa. Aline, por favor. O pleno está aqui, a gente tem quórum, o pleno é o único ponto de pauta, o documento foi lido, acho que tem que pôr em votação se a maioria que concorda que o encaminhamento posto faz sentido ou não. Se o documento precisa, eu acho que é um absurdo isso ser revogado, porque ao mesmo tempo que o regimento tem um artigo como esse, o regimento também diz que o pleno tem condições de fazer votações e tomar decisões. Não, Maria Helena, eu só queria manifestar que é o seguinte, toda vez que fala alguma coisa de poder público, na realidade, é como se fosse a ausência do poder público. Nós estamos em 6, 7 pessoas aqui, nós temos falta de 2 ou 3 pessoas, isso dá mais de 70% do nosso lado. Então, assim, eu acho que primeiro precisa verificar se realmente o poder público não está. O que é uma lástima, realmente, é que eu acho que o poder público tem pouca representatividade, o que nós já conversamos sobre isso, que tem muitas pastas que deveriam estar presentes e que não está na lei, por isso que não tem representantes. Então, assim, é porque isso fica gravado, eu acho que pode ter outras pessoas escutando, e eu acho importante defender que nós, do serviço público, estamos, sim, presentes e sempre num quórum, se não total, pelo menos de uma forma bem significativa. Quanto à votação ou não, quer dizer, eu acho que a gente tem que seguir, eu entendo o que o Carlos falou, porque uma vez até que a gente é minoria, daí tudo que vocês quiserem apresentar na hora, vocês votam que apresenta, quer dizer, é questão de 2 pesos, 2 medidas, né? É questão de ter um norte de que todo mundo mandaria antes para ter tempo. E eu sempre digo isso, eu sempre peço isso, porque eu não sou uma pessoa técnica, eu não tenho conhecimento, não sou igual a André Struckel, que já está na secretaria há 1000 anos e conhece tudo e tem toda a vinculação com o tema. Infelizmente, eu ainda não tenho, né? Pretendo ter, mas acho que eu não vou conseguir, porque meus anos vindouros não são tão longos assim. Mas, de qualquer forma, o ponto só é ter uma padronização da situação, não é o tema específico.
interesse do tema, nós temos também. Tanto que eu lembro que a Andréia já tratou isso, eu não lembro o que ela tratou, mas eu lembro que ela já tratou disso anteriormente. Então, assim, esse tema, para mim, eu só gostaria de ter recebido antes e que talvez fosse plenamente possível, de repente vocês terem terminado 2, 3, 4, 5 dias, eu não estou nem falando dos 10 dias, mas todos os documentos que são para ser lidos estão na ata, estão com o link, eu leio, eu vi a ata da reunião anterior que eu não estava presente, eu fui conversar com a Amandi, o Amandi se posicionou. Então, assim, para nós, infelizmente, assim, é fundamental que a gente consiga ter um tempo para se atualizar com o tema e poder votar. Por isso que eu estou me abstendo, tá? Eu acho que é importante ter uma padronização, mas não é nada de... Não é o fim do mundo, eu não estou criando confusão, de forma alguma, da forma que a Emília falou, que isso é coisa de bolsonarismo, não é, porque, inclusive, não tem nada a ver, não é essa linha que nós seguimos, né? É deixar bem claro o seguinte, a gente tem interesse no tema, só precisaria ter enviado uns dias antes, ou pelo menos junto com a ata. A ata chegou, acho que 3 dias atrás, eu li tudo que está lá. Eu dou prioridade para ler as coisas que vem na ata, exatamente para não ser pega de surpresa. Agora, se eu sou pega de surpresa, eu não tenho como agir de outra forma, tá bom? O texto não foi terminado agora, o texto tem data de que mesmo, Jorge? Acho que é de agosto, não é? Sim, antigo o texto. O texto é de agosto, eles já terminaram lá em agosto, só não houve oportunidade, né? Então, eu apenas digo o seguinte, aquilo que vou ler o que a Emília escreveu. O que foi levantado pela Secretaria Executiva é que hoje não havia paridade no pleno, e isso não faz sentido, diz a Emília. Essa é uma questão objetiva, é fato. Então, isso vamos dizer que a gente não precisa considerar. O Carlos quer falar, por favor. Eu fui feliz em falar em paridade, realmente, a Emília tem razão, não tem isso. O que eu quis dizer é que não havia, por exemplo, se tem uma pauta prévia, um material prévio, o órgão público, o representante do órgão público, ele tem que se pautar internamente como que vai ser o posicionamento dele em relação lá. Ele não está dando uma opinião enquanto cidadão, embora ele seja também, mas ele vai representar o órgão que ele está ali representando, obviamente. Se não tem esse material na pauta, ele não sabe o posicionamento dele na reunião. A paridade que eu quis dizer é assim, está todo mundo a par, a ponto de votar uma matéria, não só do conteúdo, mas entre seus pares. Ele teve a oportunidade de discutir o tema internamente? É essa a questão. Eu sei muito bem como é que funciona o regimento do CONDEM, inclusive, essa resolução, ela vem como até uma proteção em matérias que, porventura, podiam vir em cima da hora, matérias complexas, que vocês mesmos, enquanto sociedade civil, teriam que ter um tempo mínimo de leitura para poder votar. Foi trazido aqui exemplo de outros conselhos, que não tem pauta prévia. O conselheiro fica ali à mercê da reunião, vou ter que votar isso, nem sabe o posicionamento que vai tomar direito. Então, é uma proteção também, eu já barrei matérias aqui, de entrar em pauta, sugestão de pauta, por não ter esse tempo hábil. Eu falei, não vamos colocar como sugestão de pauta, enquanto executivo, porque não tem o tempo mínimo. Então, serve para os dois lados, só que é o pleno, né? Se vocês submeterem à votação e tem um encaminhamento de um ofício para um órgão, quem é a gente para poder falar não? Mas a questão é regimental. O regimento tem que ser cumprido. Ele não cabe mais, revoga. Ok. A gente tem que ter expediente. Então, vamos fazer o seguinte, eu pensei uma outra alternativa. Vá para wix.com e crie um site personalizado com a... Pronto, alguém estava com o microfone aberto. Eu vou fazer o seguinte, vejam se isso é adequado. Primeiro ponto em que eu vou me basear, esta questão que a gente está trazendo
Não é nada finalizadora, é uma proposta de reflexão, é uma proposta de construção de ações. Então, ela não é terminativa. Ao contrário, ela é provocativa, ela é propositiva. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou enviar o ofício ao gabinete do prefeito ad referendum do Conselho, para que não haja quaisquer dúvidas aqui. E na próxima reunião ordinária, colocamos em pauta o meu ad referendum. A minha argumentação é essa: nós não estamos fazendo nada conclusivo, terminativo, determinante, que outras palavras a gente quiser pôr. Nós estamos aqui trazendo algo que já foi colocado em pauta, eu acho que foi na pauta de outubro, nós estamos de agosto. Agosto, foi de agosto. Foi posta na pauta de agosto. E a gente pediu para não atender, porque o Jorge tinha um outro compromisso simultâneo. Então, eu faço o encaminhamento como presidente ad referendum do Conselho e peço a inclusão na pauta do Conselho da reunião ordinária próxima para que vocês referendem ou não o meu ad referendum. Assim a gente resolve essas minudências, como diz o outro, tá bom? Ok? Ok. Porque o problema mais sério nosso é o quê? Resolver e apagar incêndios se acontecerem, né? Muito bem. Agradeço a todos as suas colaborações, porque, afinal, com cada palavra que é favorável ao que a gente pensa ou que é desfavorável ao que a gente pensa, todas as palavras nos ajudam a pensar melhor. Eu sou positiva nesse sentido. A gente cresce sempre ou com a lambada ou com o elogio, né? E aí, como diz o Jefferson, vamos apagando os incêndios reais e virtuais. O pior que está nos acabando com a cabeça é o incêndio do dia 30. E depois do dia 30, a gente terá mais condições de pensar com concretude. Vamos para frente? Muito bem. Resolvida essa questão, alguém mais quer acrescentar? Diga, Jorge, por favor. Não, acho que sua decisão está muito boa. Veja bem, trabalho propositivo, tudo bem. Se todos os membros entendessem dessa forma, eu podia encaminhar. Como um membro manifestou seu direito inequívoco de invocar o regimento, legal. Agora, lá no Comitê de Bacias, a gente faz muita aprovação de referendo. É muito comum, direto, justamente por causa dos timings. São assuntos que não pode ficar perdendo tempo. Eles têm 2 meses para a próxima reunião, então é comum o uso do de referendo e com resultado muito bom. Nunca tivemos conflito nenhum dessa natureza. Então, eu elogio a tua posição muito salomônica mesmo, né, de contemplar todos os interesses aí de uma forma que não feriu o regimento. Parabéns, Marilena. Deus que nos ajude, que a inspiração aconteça sempre, né? Eu rezo muito, eu sou católica, apostólica romana e acredito na Santíssima Trindade. E o Espírito Santo, para mim, é uma referência importante na minha humilde compreensão do mundo. Vamos passar para frente, que a gente tem aí a comissão de arborização. Para a comissão de arborização, no item 2, eu vou dizer, senhora Letícia Mônica Santos. Opa, peraí. Presidente, pode explicar melhor o que seria esse ad referendum? Ad referendum quer dizer, ou condema mesmo já o secretário escreveu, sujeito à aceitação posterior por parte de um colegiado. Ele acho que fez um Google em alguma coisa de definição, certo? Muito obrigada, Carlos. Ad referendo quer dizer, se
sem o referendo, dependendo de uma aprovação posterior ou uma rejeição. Pode ser que decidam ao contrário. Como todos os encaminhamentos, todas as reflexões estão a favor, eu acho que nós não estamos fazendo nada conclusivo, esse que é o principal ponto para mim. Nada terminativo, é uma proposta, né? Então, vamos fazer a de referendo. E aí, ok? Ok, Letícia? Muito bem. Sobre a Comissão de Arborização, trouxe uma porção de documentos. E aí é aquela questão que eu não sei se a Letícia chegou a ouvir, sobre a qual eu pedi compreensão, porque eu não consegui trabalhar este mês. Eu estava, vou repetir, com alguma questão defasada entre os meus medicamentos para essa dor nas costas que tem me atrapalhado bastante, e aí eu não consegui dar conta dos documentos todos que estão pendentes. Então, Letícia, você gostaria de ter visto tudo aquilo aprovado, encaminhado e tudo mais, não é? Presidente, desculpa, ligar o áudio, eu não consegui ouvir o comecinho da sua fala. O começo da minha fala foi a repetição do começo da reunião, porque eu estive indisposta, você sabe, até porque eu respondi isso lá nos nossos nossos WhatsApp, e eu não consegui dar conta do que você me pediu. Você, para falar agora, precisaria de todas aquelas informações, não é? Na verdade, eu só gostaria de saber se a gente teve algum avanço, né, no quesito do envio dos documentos, mas a gente, como a senhora mesma disse, a gente já tinha conversado pelas trocas de mensagem no WhatsApp, então eu estou no aguardo de alguma informação. Isso, então eu peço que compreenda, por favor. Eu não peço desculpas, porque eu não posso me sentir culpada. Não sei se vocês acham bom eu falar isso ou não, mas eu não posso pedir desculpas, porque fugiu do meu controle. E eu fiquei este mês bastante improdutiva, de fato, tá? Sim. Espero que agora que eles acertaram os medicamentos, e eu estou fazendo outras terapias, que isso vá à frente. Graças a Deus, não feriu ainda o raciocínio, mas pode acontecer de a gente não conseguir ficar muito tempo sentada, né? Ou fazer reunião andando. Comissão de Matas e Unidades de Conservação. Vocês têm mais alguma coisa a dizer? Hoje nós não temos aqui a Ângela. Quem está pela Apaviva? Cláudia e... Não está mais? Deixa eu ver aqui. Entre os presentes. Cláudia, você está? Está sem som. Ok. Cláudia, vocês têm alguma coisa a apresentar de novo hoje? Ela está pelo chat. Ela disse não. Muito bom. Relatórios de andamento de atividades nos órgãos em que o CONDEMA tem representação. Passando, então, para o item C. Iniciando, nós tivemos pelo CONDEPAC, só para avançar rápido, pelo CONDEPAC nós temos o seguinte, nós tivemos reunião na quinta-feira passada, eu não consegui ir, eu sou a suplente, e nossa titular, que é a Tereza, estava hospitalizada. Então, nenhuma de nós duas conseguiu ir. Infelizmente, nós nos ausentamos as duas, ok? Fora isso, a gente está no aguardo de que eles, em algum momento, respondam respondam não, né?
resolvam alterar o regimento com tantas reclamações que a gente tem feito. Eu estou... Amanhã tem mais, aí na próxima a gente dá notícia. Isso. O Carlos Alberto tem algo a nos dizer. Por favor, Carlos. Nossa, desculpa, eu acho que eu deixei levantado minha mão. A Tereza vai, aproveitando, né? A Tereza vai ler algum material para apresentar? Eu recebi pelo WhatsApp. É a hora do conselheiro agora? Ainda não. Tá. Pode ser daqui a pouco, então, Carlos? Obrigada. Pode, obrigado. Vai ser daqui a pouquinho. Ainda temos o Francisco. Você tem algo a nos dizer do CMP, do PSA? Os representantes nos outros órgãos têm algo a nos apresentar? Oi, Maria Helena. Oi, Francisco. Então, o PSA, a Água teve reunião essa semana passada. Foi apresentado 2 projetos, né, de andamento de projetos, que estão na região de Pedra Branca, Descampado, mas a proposta maior foi sobre futuramente abrir um novo edital para 2023, né? E a reunião foi super tranquila, não teve muito acréscimo, não. Aí eu falei em relação às abelhas, eu não sabia se você tinha enviado ofício ou não para a Embrapa, e eles estão, assim, abertos. Ótimo. Ansiosos para a continuidade, principalmente em relação às abelhas de sem ferrão, para todas as propriedades. Sobre isso, Francisco, a gente poderia, depois, um dia, fazer até alguma explicação, pedindo ao Osmar que nos traga mais informações sobre a questão das abelhas sem ferrão. Também podemos pedir a Karina Abreu do Zunzum Verde, e temos, inclusive, o exemplo das oficinas que aconteceram lá na Guardinha e no Centro de Educação Ambiental da Guardinha, o Ecocentro Serra d'Água, porque a gente está feliz porque as iscas que os jovens puseram faz uns 20 dias agora, já estão com as abelhinhas chegando. Eu fiquei muito feliz porque vi isso na quinta-feira passada e neste sábado outra vez, né? As abelhinhas pequenas, as sem ferrão, são muito pequenininhas, né? Mas elas estão chegando para seu, como chama? Para formar eu não sei qual é o nome, para uma colmeia, né? O Osmar está escrevendo: oi, Maria Helena, boa tarde, fico à disposição. A Karina também é uma grande parceira. E o trabalho que eles fazem é muito lindo. O Fernando Carbonari também está dizendo, vamos ver o quê. Então, ok, o do PSA, da reunião sobre os animais. Quem é que nos representa junto aos animais? É a Pia? Ninhos Isca. Obrigada, Osmar. Fernando, obrigada. Deus abençoe na sua consulta médica. A notícia das abelhas chegando, ótimo. Alguém mais? Ok. Nenhum problema, Osmar. A gente vai quebrando o galho, né? Você se chama Osmar Mosca, mas adora abelha, né? Ok, melhor. Quem mais tem a dizer algo? Muito bom. Então, das representações, a gente já não tem outros. Vamos à fala dos conselheiros. E, pelo jeito, temos a Tereza com alguma notícia. Por favor, Tereza. Eu pedi o documento que foi... Deixa eu achar. Espera aí. Eu me embanando, eu abro um monte de tela aqui. Espera aí. Na reunião do dia 27/7, teve a apresentação dos estudos da Mata do Jatobá. Foi exposta a existência de proposta de abertura de uma avenida
que cortará a mata. Isso, inclusive, está na ata da nossa reunião. Eu solicitei a confirmação da existência dessa proposta de abertura de uma avenida. E solicitei também os estudos e autorizações que não vieram. Aí veio o mapa. Eu queria que o Carlos subisse. Corta a mata do meio, é difícil de ouvir você. Você pode virar um pouco o seu computador para a gente enxergar a sua boca? Oi? Vira um pouco a tela do seu computador para a gente enxergar a sua boca. Isso, agora tá bom. Então deixa eu pegar aqui para ler. Não sei por que está dando esse barulhão. Deixa eu achar ele aqui de novo, espera aí. Eu pedi pela live, depois da reunião de julho, na reunião de julho a gente teve a apresentação sobre os estudos da mata dos jatobás. Isso. E foi exposta a existência de proposta de abertura de uma avenida que cortará a mata. Isso está na nossa ata, que saiu dia 20/9. Aí eu pedi a confirmação da existência de proposta de abertura da avenida e os estudos e autorizações que não vieram. Só veio a foto que eu mandei para o Carlos, para ele subir para mim aí. Aonde tem o viário que corta a mata. Aí eu queria ver o que a gente faz com isso. Como é que faz? Eu acho que está errado isso daí. Está um minuto esperando que o documento apareça. Esse amarelo é o viário. Em cima tem escrito o que é. Diretriz tal, diretriz tal, diretriz tal. E o que você sugere? Eu sugiro que a SVDS venha explicar para a gente por que esse viário está... que foi a SVDS que deu a resposta. Como é que está o plano de manejo? Como é que você vai ter um plano de manejo que tem um viário atravessando uma mata? Qual é a proteção dessa mata? E o que pode ocasionar... Bom, dano vai ter total, porque como é que você faz um viário desse tamanho cruzando a mata inteira? Eu acho que eles tinham que vir explicar para a gente o que é isso, por que tem isso, como é que faz para não modificar isso, enfim. Eu trouxe a informação que eu peguei lá para ver qual é a ideia que vocês têm também. Esse amarelo todo é viário. E tem uma pista dupla ali. Eu não sei muito bem qual é a parte da mata que corta, enfim. Acho que a gente precisa de uma explicação da SVDS. Que região é essa que eu não estou entendendo direito? Desculpa. Oi? Que região que é essa? É aquela apresentação que a gente teve da Roseli. Hã? A Roseli, que a própria Emília indicou. Sim. Isso. É a mata dos jatobás, que a Roseli falou que tem essa abertura da avenida que vai cortar a mata. Ela apresentou, mas ela não apresentou o viário. Aí eu fui pedir o viário para ela lá e ver isso daí. Então, eu sugiro a você, por favor, que mande para mim esse documento, manda pela secretaria. Já está com o Carlos. Já está com ele? Ótimo. Eu não sei subir essas coisas, aí eu passei para ele subir para mim, por favor. Tá, daí ele manda para mim e a gente faz um ofício pedindo essas explicações, ok? Tá, se eles puderem explicar na próxima reunião, seria bom. Porque todo mundo viu a apresentação da Roseli, viu que ela citou isso daí, mas a gente não tinha maiores informações. Agora, eu acho que a gente tem que ter maiores informações pela SVDS, que foi, inclusive, quem respondeu essa live. Então, vejam... Isso aí, se eu entendi direito, seria ampliação... O Luiz Carlos está pondo aqui, né? A ampliação da Campinas-Montemor, né? Via de Ouro Verde. Mas vão ter que pensar isso contornando a mata, né? Com uma zona de amortecimento, na realidade. Porque o que a Rose colocou para a gente da biodiversidade,
né, do grau de biodiversidade dessa mata, é para a gente estar carregando ela no colo, né? Sim. Apesar dela não estar em área nobre da cidade, né? Mas a gente tem que dar a ela toda a nobreza que ela merece. Sim. Perfeito. Então, de posse disso, eu vou pedir a você, Tereza, que dê uma olhada no ofício que eu vou fazer, tá bom? Ok. Obrigada. Caso eu peço também ajuda à Emília para acrescentar alguns termos que forem necessários para o ofício ficar mais adequado. Tudo bem? Tudo bem. É um ofício. A Cláudia está lembrando uma coisa bem interessante aqui no chat, olha. A Aquidabam foi modificado o desenho da Aquidabam para ela não cortar o bosque do Jequitibás, né? É verdade. Que é uma coisa muito menos biodiversa, muito, né? Mas que tinha uma importância para a sociedade campineira. Eu acho bom a gente tem que abraçar essa mata aí, porque essa mata, além de ser importante localmente, ela é muito importante para a biodiversidade, para a história da biodiversidade do próprio estado de São Paulo, né? E da região. Tudo bem? Fazemos um ofício, pedimos essas informações à Secretaria do Verde, e como a Aline já está conosco aqui na reunião, ela já estará também de posse desse documento para adiantar, se for o caso, alguma coisa junto ao senhor secretário e as pessoas que estão trabalhando, acho que é a Ângela Guiral, né? Sobre isso, tá bom? E a Secretaria de Planejamento, né? Isso que eu ia falar. A Secretaria de Planejamento. Acontece que a Secretaria de Planejamento está juntinho, né? Na representação, está junto com a representação da Secretaria do Verde. Mais alguma coisa? Isso é muito sério. É sério isso. Jefferson, você levantou a mão outra vez ou é a mão antiga? Jefferson? Não ouvimos. Alô? Agora sim? Alô? Enquanto o Jefferson fala, eu vou ler o que a Felicidade falou. Presidenta, gostaríamos de participar também. Luiz Carlos, o que eu estava pretendendo era fazer um ofício e encaminhá-lo para a Tereza, para a Emília, para acrescentarem algumas informações, então eu mando para você também, ok? Está bem assim? Eu faço uma minutinha rápida com o que eu souber, depois que eu ler esse documento. Jefferson, vamos ver se a gente escuta você. Agora. Então, eu vim fazer uma fala aqui para o Pleno do Condema, manifestando a nossa preocupação agora com as eleições do dia 30. Tá? O meu sindicato, a do Unicamp, ela publicou uma nota, né? Essa nota passou por Assembleia e tudo mais, e eu vou dar bem curtinho, eu vou dar uma lida aqui. A diretoria da Unicamp, diante do cenário do desmonte da democracia, da perda crescente de direitos sociais, dos ataques sistemáticos às universidades públicas e educação básica, do boicote à ciência e à pesquisa e da ruptura do pacto civilizatório em curso em nosso país, manifesta seu apoio aos candidatos Haddad e Lula no segundo turno das eleições de 2022. Esse posicionamento não implica em adesão partidária, pois manteremos nossas posições críticas e atentas para a reconstrução de um país democrático. Então, com isso, o nosso sindicato ele manifesta a preocupação, né, frente às eleições que estão aí, e essa necessidade da gente, que não se trata de uma mera eleição, né, se trata de uma defesa da democracia. E aqui eu venho manifestar a preocupação, né, com todo o sistema de meio ambiente do Estado de São Paulo, né,
que pode estar seriamente ameaçado com a implantação de políticas como as que nós já vimos implantadas a nível federal e que tanto estrago, né, e tanta destruição tem trazido para as questões ambientais. Então, a gente coloca essa nossa preocupação e traz aqui ao Pleno para que sejamos ouvidos. Tá? Muito obrigado. É um registro importante. Claro, a gente não pode ter manifestações partidárias, porém, nós temos que fazer a defesa das nossas causas, não é? E realmente a causa do meio ambiente precisa ser altamente respeitada pelos futuros governantes. Obrigada, Jefferson. Alguém mais gostaria de se manifestar? O Jorge solicitou a palavra. Quem? Jorge. Oi, Maria Helena. Jorginho, por favor. Desculpa, eu chamo de Jorginho porque eu conheci esse menino, sem problema. Senhor, criança. Sem problema, Maria Helena. Deixa até... Vamos ver se está funcionando aqui. Não, a câmera não está funcionando. Vou só falar mesmo. Mas a voz está boa, pode falar. Não, eu só queria usar essa palavra aqui, esse espaço, por uma provocação que me ocorreu aqui na reunião, e eu acho importante a gente refletir. Eu faço parte, né, a nossa cooperativa faz parte também do outro conselho municipal, no caso de segurança alimentar, e também do CONGEAPA, né, mas especificamente no Conselho de Segurança Alimentar, os conselheiros avançaram na discussão sobre o uso das mídias sociais para divulgar os trabalhos e até mesmo, não só do conselho, mas das organizações, secretaria, sociedade civil, que fazem parte do conselho. E aqui hoje eu me senti um pouco provocado de falar sobre isso, porque lá também é um espaço de representação e algumas situações já são meio que consenso para alimentar essas redes sociais do que se divulga, do que se posiciona, porque tem diretrizes e causas, como vocês já citaram aqui no Conselho, que já são consensuais. E para isso, né, até pela velocidade com que as redes sociais demandam, né, você postar, você trazer debate, você trazer assuntos sobre o tema, eles precisam ter uma velocidade muito maior do que a gente vê aqui nas discussões, segmentos dos regimentos, e até posições que às vezes parece que são polêmicas, mas eu acredito que não são. Então, a minha reflexão aqui no Conselho é que a gente possa, talvez, né, tudo bem, eu entendo que nesses últimos dias, talvez nesses últimos anos, o tema do meio ambiente, ele seja tão polêmico, não só pela estagnação de algumas políticas, mas o desmonte de uma série de outras políticas e também pelo dissenso em assumir algumas situações, inclusive em âmbito internacional, sobre o meio ambiente e sobre como ele nos afeta. Então, eu faço, na verdade, aqui uma sugestão para que o Conselho, para que isso não fique somente na função do presidente ou do vice-presidente de alimentar e de dar visibilidade às suas ações, às ações do Conselho, mas para que o Conselho olhe e analise a necessidade de criar uma comissão para definir como que poderia regular essa divulgação das suas tarefas, dos seus trabalhos e até mesmo das suas iniciativas. Eu acho que a Secretaria do Verde tem interesse, a Secretaria de Serviços também, eu acho que todo mundo, inclusive, tem iniciativas e atividades que podem trazer assuntos diários sobre o tema, ou os temas correlatos, né? E que não seja só essa situação de tipo, iremos aprovar uma resolução ou não, porque isso
não foi discutido ou alinhado internamente nas suas secretarias, nas suas representações. Eu acho que era essa a minha colocação. Obrigado. Jorge, eu agradeço imensamente a sua fala e amanhã nós nos encontraremos lá no Conselho da Alimentação, porque também a Guardinha agora foi eleita. Eu tenho a Patrícia, que é a nutricionista nossa, mas eu estarei lá como suplente e amanhã eu estarei lá, tá? Podemos conversar mais amanhã sobre isso? Verdade. Sim, Maria Helena, com certeza. Se você tiver mais estratégias, daí a gente compartilha melhor para eu poder aplicá-las aqui, tá bom? Claro, claro, sem dúvida. Então, até amanhã, né, para você. Minha gente, mais algum dos conselheiros tem algo a acrescentar? Nada mais havendo a tratar. A frase não está escrita aqui no meu storyboard. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a sessão, agradecendo a todos pela presença, pela contribuição e espero que todos possam participar intensamente em outros momentos. Espero que vocês digam para os seus companheiros dos outros órgãos que estão ausentes que sua presença é muito bem-vinda, tá? Uma boa eleição para todo mundo, né? Eu acho que espero que dia 31 todo mundo seja mais animado. Tomara. Menos medo, menos apavorado do que a gente está agora, né? Exatamente. A gente consiga voltar a reconstruir um Estado democrático no país e não permita que o Estado democrático de São Paulo não desapareça. Né? Exatamente. A gente pode correr o risco dos desempregados de Brasília se acharem no direito de se empregarem no Estado de São Paulo. Mais alguma coisa? Então, sem medo de ser feliz, damos boa sorte para dia 30. Damos por encerrada a nossa sessão de hoje. Obrigada, Carlos Alberto. Obrigada ao tchau. E a Haddad aqui. Obrigada, Carlos. Obrigada, Gustavo, né? O Gustavo que está na retaguarda, Carlos. E obrigada a todos os presentes. Hoje não, o Gustavo está de férias. Hoje foi pilotado aqui por nós mesmos. Você e você? Então, você e você. Dupla função do Cravo. Obrigada, Carlos. Beleza, gente. Obrigado. E a Haddad aqui. Isso aí. Tchau, gente. Legal, dá para virar aqui, ó. Vocês querem desse lado ou desse lado? Eu vou ficar desse lado que fica melhor. Não estamos vendo o seu. Valeu, galera. Até mais. Bye. Tchau. Obrigada. Até mais.